Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos ler a Lei nº 12.114, que criou o Fundo Nacional sobre Mudança de Clima. Eu baixei esta lei no dia 24 de julho de 2024, no site do Planalto. Lei nº 12.114, de 9 de dezembro de 2009. Cria o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, altera os artigos 6º e 50 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e dá outras providências. O Presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei cria o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, FNMC, dispondo sobre sua natureza, finalidade, fonte e aplicação de recursos, e altera os artigos 6º e 50 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, que dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências. Artigo 2º. Fica criado o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, FNMC, de natureza contábil, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de assegurar recursos para apoio e projetos ou estudos e financiamentos de empreendimento que visem a mitigação da mudança do clima e a adaptação à mudança do clima e aos seus efeitos. Artigo 30. Constitui recursos do FNMC. Inciso 1. Até 60% dos recursos de que trata o inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 50 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997. 2. Dotações consignadas da Lei Orçamentária Anual da União e em seus créditos adicionais. 3. Recursos decorrentes de acordos, ajustes, contratos e convênios celebrados com órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal. 4. Doações realizadas por entidades nacionais e internacionais, públicas ou privadas. 5. Empréstimos de instituições financeiras nacionais e internacionais. 6. Reversão dos saldos anuais não aplicados. 7. Recursos oriundos de juros e amortizações de financiamento. 8. Rendimentos auferidos com aplicação dos recursos do fundo. E 9. Recursos de outras fontes. Parágrafo 4º. O FNMC será administrado por um comitê gestor vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, que o coordenará, cuja competência e composição serão estabelecidos em regulamento, assegurada a participação de 6 representantes do Poder Executivo Federal e 5 representantes do setor não governamental. Parágrafo 5º. Os recursos do FNMC serão aplicados. Inciso 1. Em apoio financeiro reembolsável mediante os instrumentos financeiros utilizados pelo agente financeiro. 2. Em apoio financeiro não reembolsável a projetos relativos à mitigação da mudança do clima ou adaptação à mudança do clima e aos seus efeitos, aprovados pelo Comitê Gestor do FNMC, conforme diretrizes previamente estabelecidas pelo Comitê. Parágrafo 1º. Cabe ao Comitê Gestor do FNMC definir anualmente a proporção de recursos a serem aplicados em cada uma das modalidades previstas no caput. Parágrafo 2º. Os recursos de que trata o inciso 2 do caput podem ser aplicados diretamente pelo Ministério do Meio Ambiente ou transferidos mediante convênios, termos e parcerias, acordos, ajustes ou outros instrumentos previstos em lei. Parágrafo 3º. Até 2% dos recursos do FNMC podem ser aplicados anualmente. Inciso 1, no pagamento ao agente financeiro. 2, em despesas relativas à administração do fundo e à gestão e utilização dos recursos. Parágrafo 4º. A aplicação dos recursos poderá ser destinada às seguintes atividades. Inciso 1. Educação, capacitação, treinamento e mobilização na área de mudanças climáticas. 2.
Ciência do clima, análise de impactos e vulnerabilidade. 3. Adaptação da sociedade e dos ecossistemas aos impactos das mudanças climáticas. 4. Projetos de redução de emissão de gases de efeito estufa, GEE. 5. Projetos de redução de emissão de carbono pelo desmatamento e degradação florestal, com prioridade a áreas naturais ameaçadas de destruição e relevantes para estratégias de conservação da biodiversidade. 6. Desenvolvimento e difusão de tecnologia para mitigação de emissões de gases do efeito estufa. 7. Formulação de políticas públicas para a solução dos problemas relacionados à emissão e mitigação de emissões de GEE. 8. Pesquisa e criação de sistemas e metodologias de projeto e inventários que contribuam para a redução das emissões líquidas de gases de efeito estufa e para a redução das emissões de desmatamento e alteração de uso do solo. 9. Desenvolvimento de produtos e serviços que contribuam para a dinâmica de conservação ambiental e estabilização da concentração de gases de efeito estufa. 10. Apoio às cadeias produtivas sustentáveis. 11. Pagamentos por serviços ambientais às comunidades e aos indivíduos cujas atividades comprovadamente contribuam para a estocagem de carbono, atrelada a outros serviços ambientais. 12. Sistemas agroflorestais, que contribuam para a redução de desmatamento e absorção de carbono por sumidouros e para a geração de renda. 13. Recuperação de áreas degradadas e restauração florestal, priorizando áreas de reserva legal e áreas de preservação permanente e as áreas prioritárias para a geração e garantia da qualidade dos serviços ambientais. Parágrafo 5º. Poderão ser utilizados recursos do FNMC para o financiamento da elaboração e da implementação de planos municipais de adaptação à mudança do clima ou de planos municipais de mudança do clima que incluam o componente adaptação. Parágrafo 6º. O financiamento concedido com recursos do FNMC terá como garantia os bens definidos a critério do agente financeiro. Artigo 7º. O FNMC terá como agente financeiro o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Parágrafo único. O BNDES poderá habilitar outros agentes financeiros ou financial tecnológicos, fintechs, públicos ou privados, para atuar nas operações de financiamento com recurso do FNMC, desde que os riscos da atuação sejam suportados por esses agentes financeiros. Parágrafo 8º. A aprovação de financiamento com recursos do FNMC será comunicada imediatamente ao Comitê Gestor do FNMC. Parágrafo único. Os agentes financeiros manterão o Comitê Gestor do FNMC atualizado sobre os dados de todas as operações realizadas com recursos do fundo. Artigo 9º. O Conselho Monetário Nacional, sem prejuízo de suas demais atribuições, estabelecerá normas reguladoras dos empréstimos a serem concedidos pelo FNMC no que concerne. Inciso 1. Aos encargos financeiros e prazos. 2. As comissões devidas pelo tomador de financiamento com recursos do FNMC a título de administração e risco das operações. Artigo 10. O artigo 6º da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 27. Cadeia produtiva do petróleo, sistema de produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos e seus derivados, incluindo a distribuição, a revenda e a estocagem, bem como o seu consumo. Artigo 11.
O inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 50 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 2. 10% ao Ministério do Meio Ambiente, destinados preferencialmente ao desenvolvimento das seguintes atividades de gestão ambiental relacionadas à cadeia produtiva do petróleo, incluindo as consequências de sua utilização. A linha A. Modelos e instrumentos de gestão, controle, fiscalização, monitoramento, licenciamento e instrumentos voluntários, planejamento e ordenação do uso sustentável dos espaços e dos recursos naturais. B. Estudos e estratégias de conservação ambiental, uso sustentável dos recursos naturais e recuperação de danos ambientais. C. Novas práticas e tecnologias menos poluentes e otimização de sistemas de controle de poluição, incluindo eficiência energética e ações consorciadas para o tratamento de resíduos e rejeitos oleosos e outras substâncias nocivas e perigosas. D. Definição de estratégias e estudos de monitoramento ambiental sistemático, agregando o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental específicos na escala das bacias sedimentares. E. Sistemas de contingência que incluam prevenção, controle e combate à resposta à poluição por óleo. F. Mapeamento de áreas sensíveis a derramamentos de óleo nas águas jurisdicionais brasileiras. G. Estudos e projetos de prevenção de emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera, assim como para a mitigação da mudança do clima e adaptação às mudanças do clima e seus efeitos, considerando-se como mitigação a redução de emissão de gases de efeito estufa e o aumento da capacidade de remoção de carbono pelos sumidouros. E como adaptação às iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos frente aos efeitos atuais e esperados na mudança do clima. H. Estudos e projetos de prevenção, controle e remediação relacionados ao desmatamento e à poluição atmosférica. E iniciativas de fortalecimento do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA. Parágrafo 3º, revogado. Artigo 12. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei. Artigo 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 14. Fica revogado o parágrafo 3º do artigo 50 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997. Brasília, 9 de dezembro de 2009, Luiz Inácio Lula da Silva. Assim concluímos a leitura de mais uma lei. Não se esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, e ativar o sininho para receber uma notificação sempre que eu publicar um novo vídeo. Bons estudos e até o próximo vídeo!